Falado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ouso discordar do senador Aloysio, que é difícil em razão da sua história, do seu conhecimento e sua ponderação. Senhor presidente, a Constituição, ela deve ser igual ao amor, eterno, mas não pode ser imodificável. Porque você tem que dar um presentinho, fazer uma viagem, mas senão acaba. A Constituição, senhor presidente, ela deve mudar de acordo com a realidade social. Mas ela deve ser bem cuidada, como se cuida do amor. Bem cuidada. Senhor, eu concordo, senadores. Agora, a realidade social, ela é cambiante, ela muda. Se a realidade social muda, nós temos que refletir na Constituição essa mudança. As cláusulas pétreas são importantes instrumentos de limite. Agora, uma pergunta que se faz é a seguinte: os mortos podem vincular os vivos? Imagine daqui a 100 anos nós temos essas cláusulas pétreas, uma Constituição que é prolixa, uma Constituição que fala sobre tudo. Será que os mortos podem vincular os vivos? Espero que esteja vivo o constituinte Cássio daqui a 100 anos. Espero que esteja vivo. Nós todos esperamos. Mas a Constituição, ela não pode, notadamente uma Constituição como a nossa, que é prolixa, diferente da Constituição americana, que tem princípios, e os princípios fazem com que a Constituição respire. A nossa não é possível isso. Sou favorável à proposta trazida pelos senadores Rodrigo Hollenberg e Randolfo Rodrigues e relatada pelo senador Lindenberg. Primeiro ponto, nós temos que trazer sim a democracia participativa, a democracia dialógica, diálogo entre o cidadão. Nem que isso possa significar, e eu defendo, a autofagia do parlamento. Porque nós aqui lutamos pela democracia, mas em um determinado momento, com o avanço tecnológico, a democracia ela vai se aperfeiçoando sim. E nós vamos chegar a um momento que, em razão da tecnologia, não sei se senadores, se deputados serão necessários. Vamos nos recordar da Ágora, há muito tempo atrás. A representatividade, nós temos que entender o avanço. Muito bem. Eu me conformo com a situação do velho do Restelo. Eu sou um velho do Restelo. Não pode ser também uma vivandeira, né? Pode ser uma Cassandra também, né? Não vou falar a bolsa pequena que a Cassandra tinha, sob pena de... Então posso continuar, senhor presidente? Muito bem. Tá bom. Muito bem. O projeto é muito importante, senhor presidente. Muito importante neste momento. Eu vou votar favoravelmente a esse projeto. Não terminei ainda, se Vossa Excelência me permite. É possível proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular? As constituições estaduais, algumas estabelecem, eu já trouxe o caso do Estado de Mato Grosso, e o Supremo não disse que é inconstitucional. Portanto, é constitucional ao alargamento. Nós não podemos modificar o processo legislativo, o que faria com que a modificação da Constituição se tornasse mais flexível. Mais flexível. Concordo inteiramente com a proposta. Eu tenho uma sugestão para complicar o debate, senhor presidente. O senador Aloysio, e aqui uma discordância a ele, afirma que a Constituição da República, ela traz um regime constitucional de urgência ou emergência, que é o artigo 64 da Constituição da República, que permite só ao presidente da República solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa, até 45 dias na Câmara, até 45 dias no Senado. Se houver emenda no Senado, 10 dias, volta para a Câmara. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: isto não é uma cláusula pétrea. Isto não é. Se não é uma cláusula pétrea, se o presidente, que faz parte do Poder Executivo, pode solicitar urgência, por que o titular do poder, que é o povo, não pode solicitar urgência? Não tem. O titular do poder é o povo. O povo no sentido do artigo 12 da Constituição. Os brasileiros natos e naturalizados. Ele pode solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Aliás, a Constituição da Argentina, no seu artigo 39, ela dá ao parlamento argentino o prazo de 12 meses para votar os projetos de lei de sua iniciativa, de iniciativa do cidadão. 12 meses.
O cidadão, hoje, com este processo legislativo que nós temos, é arcaico. Esse processo legislativo é bizantino. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados federais pode solicitar urgência em determinados projetos de lei. Se o presidente da República pode, por que deputado e senador não pode? E tenho, e aqui a contribuição, uma proposta de emenda à Constituição número 15, de 2013, que diz o seguinte: admite-se a iniciativa popular com os mesmos requisitos do parágrafo anterior para solicitar urgência de proposição em andamento no Congresso ou qualquer de suas casas nos termos do artigo 64. Eu gostaria de indagar ao relator. Imagine, se o presidente pode solicitar urgência, o presidente pode, de acordo com o artigo 64. Se a proposta de emenda aqui bem relatada pelo senador Lindenberg, o cidadão pode solicitar urgência nos projetos de lei de sua iniciativa. Por quê? O cidadão não pode solicitar urgência nos projetos de lei apresentados por senadores e deputados. Qual a razão disso? A Constituição não veda. Já vou encerrar, senhor presidente. A Constituição não veda. Ele não disse que veda. Eu quero retirar, o senador Luiz não disse que veda. Ele acha que é inconveniente. Eu entendo que isso não é... Eu quero sugerir ao relator se pudesse incorporar na sua proposta de emenda à Constituição este parágrafo. Porque aí o cidadão, nos limites da iniciativa trazida pelo senador Randolfo e senador Rodrigo Hollenberg, o cidadão poderia solicitar urgência nos projetos de lei que se encontram em tramitação nesta casa e lá na Câmara dos Deputados. Porque aí nós teríamos a verdadeira democracia. Porque nós temos que discutir o seguinte, senhor presidente. Vossa Excelência é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Renan é presidente desta casa. A política tem a oportunidade e conveniência, discricionariedade de colocar este ou aquele projeto para ser votado. Se não se coloca um projeto para ser votado, nós também estamos exercendo as nossas atribuições, porque a legislação não é modificada. Mas este é um poder que se dá ao presidente da comissão, regimentalmente, não na Constituição, se dá ao presidente do Senado e o presidente da Câmara, regimentalmente, não está na Constituição isso. Por que o cidadão não pode ter esse poder de solicitar, de acordo com as garantias trazidas pelo senador Lindenberg, que aquele projeto apresentado pelo senador Vital do Rego possa também ter tramitação diferenciada? E encerro dizendo... senador Lindenberg, um único ponto aí no parágrafo 6º. Parágrafo 6º. A proposta de emenda à Constituição. Aí eu gostaria, se Vossa Excelência se entender, que fosse acrescido o seguinte: apresentada à Câmara dos Deputados. Porque é da regra do direito constitucional nacional que a Câmara seja a casa iniciadora. E no parágrafo 6º isso não está, pode trazer dúvidas, porque só existem duas exceções de propostas de emenda que se iniciam no Senado. A primeira apresentada por senador e a segunda pelas Assembleias Legislativas dos Estados, que não existe nenhum caso ainda